Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Na aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos sobre os sistemas lineares. Hoje, nós vamos estudar a classificação de um sistema linear e como resolver um sistema linear usando uma regra chamada regra de Cramer. Então, primeiramente, vamos ver como é que os sistemas podem ser classificados. Os sistemas lineares são classificados de acordo com o número de soluções apresentados por ele. Assim, os sistemas lineares podem ser classificados como SPD, SPI ou SI. O que é um sistema SPD? A sigla SPD significa Sistema Possível e Determinado. O que quer dizer isso? São sistemas que possuem uma única solução. Então, SPD, Sistema Possível e Determinado, são sistemas que possuem uma única solução. Quer dizer, um único valor para x, um único valor para y, um único valor para z. SPI significa sistema, possível e indeterminado. O que quer dizer isso? Possui infinitas soluções. Então, eu terei vários valores para x, para y e para z, não só apenas um único valor para cada uma das incógnitas. E o SI representa sistema impossível, ou seja, ele não possui solução. Não é possível encontrar valores para as incógnitas x, y e z, por exemplo. Então, como é que podem ser classificados os sistemas? SPD, SPI ou SI. O que é um sistema SPD? É um sistema possível e determinado. Quer dizer que ele possui uma única solução. SPI, sistema possível e indeterminado. Quer dizer que ele possui infinitas soluções. E o SI é o sistema impossível, que não possui solução. Aqui nós temos um esquema que representa, então, essa classificação dos sistemas. Então, um sistema linear pode ser impossível ou possível. Alguns livros utilizam também o termo incompatível. Então, se o sistema for impossível, ele não tem solução. Então, ele não admite solução, pronto, acabou, nada se resolve a respeito disso. Agora, se o sistema for possível ou compatível, ele admite solução. E aí, essa solução pode ser única ou pode ser infinita. Se ele tiver uma única solução, ele é um sistema possível determinado. Se ele tiver infinitas soluções, ele é um sistema possível indeterminado. Lembrando que em alguns livros, ao invés de usar os termos possível e impossível, usam os termos compatível ou incompatível, que têm a mesma significação. Agora nós vamos ver como saber se um sistema linear tem solução. Para sabermos se um sistema possui solução, basta calcularmos o determinante da matriz associada ao sistema. Lembram que na aula passada a gente começou a estudar as matrizes associadas ao sistema. E aí nós tínhamos a matriz completa, onde você pegava os coeficientes e os termos independentes, e a matriz incompleta, na qual a gente pegava apenas os coeficientes das incógnitas. Então, para a gente calcular o determinante da matriz associada ao sistema, a gente vai pegar justamente isso, as incógnitas das variáveis. E aí nós teremos o sistema SPD, que é o que nós já sabemos que é o sistema possível e determinado. Ele será SPD se a gente calcular o determinante e ele for um número diferente de zero. Então, você calculou o determinante, encontrou um número diferente de zero, o sistema vai ser SPD.
Ele vai ser SI, ou seja, um sistema possível e indeterminado, se o determinante for igual a zero. Ou seja, você calculou o determinante, encontrou como resultado zero, significa que seu sistema vai ser SPI, ele terá infinitas soluções. E o sistema será SI, ou seja, um sistema impossível, se você calcular o determinante principal e ele for zero, e o determinante secundário for diferente de zero. O que é o determinante principal? É o determinante das incógnitas que estão lá nas suas equações que compõem o sistema. O determinante secundário, nós vamos aprender daqui a pouquinho. Mas o que é? Quando você quer calcular o x, você elimina a coluna do x e substitui pelos termos independentes. E aí você calcula o determinante. Se você quiser calcular o y, você elimina a coluna do y, que é a segunda, e substitui pelos termos independentes e calcula o seu determinante, que é chamado aqui de determinante secundário. E se você quiser encontrar o z, você elimina a terceira coluna, que é a coluna do z, e substitui pelos termos independentes. Então, o determinante principal é o determinante da matriz incompleta. E o determinante secundário é aquele que você elimina aquela coluna que você quer descobrir o valor da incógnita e substitui pelos termos independentes. Agora, como é que nós vamos resolver os sistemas? Na aula passada, nós aprendemos a verificar se um par ordenado ou uma terna ordenada era ou não solução de um sistema. Então, o par ordenado era dado, a terna ordenada era dada, e aí a gente tinha apenas que fazer a substituição para verificar se era ou não solução do sistema. Agora, para resolver o sistema, ou seja, para descobrir qual é o valor do x, qual é o valor do y, qual é o valor do z, nós teremos várias formas de resolução. Então, quando vocês estavam no ensino fundamental, e esse ano também, nós já resolvemos alguns sistemas através do método da adição. Então, a gente somava os sistemas, né? As equações que compunham os sistemas, e depois substituía os valores, achando x e y, por exemplo. O método da adição é muito utilizado para sistemas de ordem 2, que são aqueles que têm duas equações e duas incógnitas. Mas além do método da adição, nós temos outros métodos. Nós temos a regra de Cramer e nós temos o escalonamento. Será objeto do nosso estudo agora a regra de Cramer. Então, nós vamos aprender um novo método de resolução. Então, existem várias formas de resolução de sistemas, no entanto, vamos estudar apenas uma, que é a regra de Cramer. O método da adição vocês já conhecem, já foi estudado, e agora a gente vai aprender mais uma, que é a regra de Cramer. Então, vamos à regra de Cramer. A regra de Cramer é uma estratégia para a resolução de sistemas de equações lineares utilizando o cálculo de determinantes. Então, nós vamos utilizar os determinantes que nós aprendemos no capítulo passado para poder resolver os sistemas através da regra de Cramer. Esta técnica foi criada pelo matemático suíço Gabriel Cramer, que viveu entre os anos de 1704 e 1752, por volta do século XVIII, com o intuito de solucionar sistemas com um número arbitrário de incógnitas. Pelo teorema de Cramer, se um sistema linear apresenta um número de equações igual ao número de incógnitas e determinante diferente de zero, então as incógnitas são calculadas por. Aqui é interessante nós observarmos isso aqui. O número de equações igual ao número de
incógnitas. Ou seja, eu tenho duas equações, então eu devo ter duas incógnitas. Eu tenho três equações, então eu devo ter três incógnitas. E outra observação é que o determinante tem que ser diferente de zero. Quem é o determinante? O determinante que ele está falando aqui é o determinante principal, que é aquele calculado através dos coeficientes das incógnitas que compõem as equações do sistema, tá bom? Então, nós vamos utilizar a regra de Cramer quando o sistema linear apresentar o número de equações igual ao número de incógnitas e o determinante principal for diferente de zero, ou seja, eu vou saber que aquele sistema é SPD, tem apenas uma única solução. Aí, elas são calculadas da seguinte forma: A1x mais B1y mais C1z igual a D1, A2x mais B2y mais C2z igual a D2, A3x mais B3y mais C3z igual a D3. Aqui nós já começamos a nos familiarizar com esses termos. A1, B1, C1 são os coeficientes das incógnitas da primeira equação. A2, B2, C2 são os coeficientes das incógnitas da segunda equação. A3, B3 e C3 são os coeficientes das incógnitas da terceira equação. D1, D2, D3 são os seus respectivos termos independentes. E aí, o que nos diz a regra de Cramer? Que o x será o dx dividido pelo d, o y será o dy dividido pelo d, e o z será o dz dividido para o d, sendo que esse d é o determinante principal e ele precisa ser diferente de zero. Então, memorizemos a regrinha. X é dx dividido por d, y é dy dividido por d e z é dz dividido por d. Quem é esse d, esse dx, esse dy, né? Então, os valores de dx, dy e dz são encontrados substituindo a coluna de interesse pelos termos independentes da matriz. Ou seja, para eu encontrar o dx, a primeira coluna, que seria a coluna do x, eu substituo pelos termos independentes, D1, D2 e D3, e continuo com os coeficientes na segunda e terceira colunas. Para encontrar o dy, que é a segunda coluna, eu vou eliminar os elementos aqui, né, que são os coeficientes da segunda coluna, substituí-los pelos termos independentes e calcular o determinante. Aí eu encontro o dy. E para calcular o dz, o z é a terceira coluna, então será a terceira coluna que você elimina e substitui pelos termos independentes e calcula os determinantes. No caso dessas aqui, eu tenho três equações com três incógnitas. Então, vejam que apareceram três elementos. Portanto, seria um determinante de ordem 3, onde nós usaríamos regra de Sarri. Mas eu posso ter apenas duas incógnitas e duas equações. E aí eu uso aquela regrinha, diagonal principal menos diagonal secundária. Aí vai depender da ordem do nosso sistema para a gente poder calcular o determinante. Para aplicar a regra de Cramer, o determinante deve ser diferente de zero e, desta forma, apresentar uma única solução. Então, nós vamos aplicar a regra de Cramer quando o determinante for um número diferente de zero. Isso quer dizer que o sistema será SPD, ou seja, ele terá uma única solução. Caso seja igual a zero, temos um sistema indeterminado ou impossível. Na aula de hoje, nós vamos começar a resolução dos exemplos. Então, hoje nós vamos resolver sistemas de ordem 2, com duas equações e duas incógnitas, utilizando a regra de Cramer. E depois eu vou preparar para vocês uma segunda aula, onde nós vamos resolver sistemas, né, cujo
nós temos 3 equações e 3 incógnitas para resolver, e aí para auxiliar na resolução, aplicando a regra de Cramer, nós também aplicaremos a regra de Sarri. Neste caso aqui, veja que eu tenho 2 equações, né, e 2 incógnitas, portanto, será mais simples de ser resolvido. Então, resolva, usando a regra de Cramer, os seguintes sistemas. Letra A, 2x menos 3y igual a 13 e x mais 2y igual a menos 4. Aqui, pessoal, nós temos duas equações, né? E duas incógnitas, x e y. Então, nós vamos usar a regra de Cramer. Primeiro, nós vamos calcular o determinante D. Quem que é o determinante D? É o determinante principal, é aquele das incógnitas. Então, eu vou olhar só para os coeficientes das incógnitas. Nessa primeira equação, quais são os coeficientes das incógnitas? Do x é 2, do y é menos 3. Então, 2 e menos 3. Na segunda equação, quais são os coeficientes das incógnitas? 1 e 2. Vejam que aqui eu tenho um determinante de ordem 2. Então, a linha que vai da esquerda para a direita é o que nós chamamos de diagonal principal. E a linha que vai da direita para a esquerda é o que nós chamamos de diagonal secundária. Lembrem-se que nós podemos representar o determinante por det ou por d. Aqui nós vamos representar por d para ser aplicado na regra de Cramer, porque ele está usando essa nomenclatura, tá bom? Então, quem que é a minha diagonal principal? 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Menos da regra. Diagonal secundária. Menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, determinante, menos vezes menos dá mais, 4 mais 3, 7. Aqui eu calculei o determinante, que eu vou chamar de D. Agora, a gente vai calcular o dx. Como que eu vou calcular o dx? Tá vendo essa primeira coluna do x, 2 e 1? Eu vou substituir pelos termos independentes, que são 13 e menos 4. E a coluna do y vai continuar, menos 3 e 2. Vamos novamente aplicar a regrinha. Então, essa linha que vai da esquerda para a direita é a minha diagonal principal, e essa linha que vai da direita para a esquerda é a diagonal secundária. Lembrem-se que nós vamos usar a regra diagonal principal menos diagonal secundária. Aqui eu vou calcular o chamado dx. Então, ó, 13 vezes 2, 26, menos. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 4 dá 12. Então, o dx será menos vezes mais, aqui dá menos. Vamos fazer 26 menos 12. Quanto dá 26 menos 12? 14. Descobrimos que dx é 14. Agora, vamos para o cálculo do dy. Como que eu vou calcular o dy? A coluna do x vai permanecer. Então, quais são os coeficientes do x? 2 e 1. Se eu quero calcular o y, é a segunda coluna, que é essa do y aqui, ó, que nós vamos substituir pelos termos independentes, que são, no caso, 13 e menos 4. Aí, novamente, vamos marcar aqui. A linha que vai da esquerda para a direita é a diagonal principal, e a linha que vai da direita para a esquerda é a diagonal secundária. Vamos calcular agora o dy. Lembrando que a regrinha é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal, 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 13 vezes 1 dá 13. Então, dy é igual. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. E, então, menos 8 menos 13 será igual a menos 21.
Aqui nós calculamos os valores de D, de DX, de DY e de DZ. Agora vamos encontrar os valores. O que nos dizia a regrinha de Cramer? Que o x vai ser o dx dividido pelo d. O y vai ser o dy dividido pelo d. E o z será o dz dividido pelo d. Vamos então fazer as substituições dos valores encontrados e calcular. Então, x vai ser dx dividido pelo d. Quem foi dx? 14. Quem foi o d? 7. Então, 14 dividido por 7. X é igual a 14 dividido por 7, 2. Quem foi D e Y? Foi o DY dividido pelo D. O DY foi menos 21 e o D foi 7. Então, menos 21 dividido por 7. Y é igual a menos 21 dividido por 7, menos 3. Desculpem a falha aqui, não era necessário Z, porque nesse sistema não tem Z, tá bom? Façam apenas o X e o Y, ok? Agora vamos ao conjunto solução. O conjunto solução a gente põe entre chaves, porém, os valores do par ordenado, do terno ordenado, a gente coloca entre parênteses. Então, aqui nós vamos abrir chaves e abrir parênteses. Vamos colocar primeiro o valor do x, que é 2, depois o valor do y, que é menos 3. Então, 2 e menos 3. Pronto, essa é a solução do sistema. Solução são os números, o par ordenado, 2 e menos 3. Na aula de hoje, nós vamos encerrar com esse primeiro exercício. Na próxima aula, nós vamos resolver mais um exercício de ordem 2 e 2 exercícios de ordem 3, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, eu estou aqui para auxiliar vocês.